Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o início do Tríduo Pascal. E nessa celebração, comemoramos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o gesto humilde de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Portanto, toda esta celebração é uma preparação para o dia da Páscoa, que o Senhor nos mandou celebrar em gratidão à nossa libertação. Quando o Senhor nos mandou celebrar a Páscoa? Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, pediu que celebrasse a Páscoa, e a celebração iria se tornar perpétua. Portanto, a Páscoa do Senhor é uma instituição lá do Antigo Testamento e Deus quis que a Páscoa se perpetuasse diante dele através da celebração do seu povo libertos da escravidão. Só que a celebração era realizada em ritos externos, ou seja, não brotava do coração dos homens, mas exigia um esforço humano. Esta Páscoa nós chamamos de Páscoa da Antiga Aliança. E Deus quis mudar esta Páscoa, que exigia o esforço humano, o esforço externo do homem, para uma Páscoa não mais pelo sacrifício do homem, mas sim pelo sacrifício de Deus, que se fez homem, a que chamamos a Páscoa da Nova Aliança. Então vamos perceber que os sinais da Páscoa da Nova Aliança são muito semelhantes aos sinais da Páscoa da Antiga Aliança. Nós vamos ouvir lá no Antigo Testamento: cada um tome um cordeiro, ou seja, cada família deveria tomar um cordeiro e imolar para poder celebrar junto essa Páscoa, comer o alimento em família para celebrar a libertação da escravidão do Egito. Então, no Novo Testamento, toda família tem que tomar Jesus Cristo como cordeiro, tem que ter Jesus como cordeiro, tem que ter Jesus como alimento, força para a sua caminhada. Então toda a comunidade reunida imolara durante a tarde o cordeiro. Todos nós que celebramos a Eucaristia na Quinta-feira Santa, nós cumprimos na Nova Aliança esse mandato que foi feito por Deus lá no Antigo Testamento para o povo. Ou seja, nós se reunimos, imolamos o cordeiro na Eucaristia e comemos juntos como essa grande família de Deus. Por isso, a proposta de Deus, quando ele quis instituição da Páscoa, ele pediu para que convidasse também os vizinhos, as famílias que eram menores, que ao repartir o cordeiro, para que não deixasse sobrar daquele alimento, chamasse os vizinhos para comerem juntos. Então é muito importante a nossa missão na Nova Aliança de também convidarmos os nossos vizinhos, e aí já entra até um trabalho de evangelização, para vir partilhar
do Cordeiro que se imola conosco, que é para nós fonte de alimento na nossa caminhada. Então, o nosso trabalho como celebrante da Páscoa da Nova Aliança é também convidar as pessoas para que venham celebrar conosco este mistério tão profundo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então ele vai colocar também que deveriam tomar um pouco do sangue do Cordeiro e untar o marco e a travessa da porta nas casas em que iriam comer o Cordeiro. Importante nós sabermos que o sangue que bebemos untará a nossa casa interior. Quando nós comungamos na Santa Missa, nós comungamos o corpo e o sangue. E esse sangue untará o interior do nosso coração para que o inimigo não entre e destrua a nossa fé, não destrua a nossa família, não destrua a nossa comunhão com Deus. Então ele vai dizer: comereis a carne nesta mesma noite. É importante nós entendermos que a Eucaristia é constituída do sangue e carne. Não se pode consagrar uma sem a outra. O mesmo quando o fiel comunga só o corpo, o sangue está presente na carne. Então, mesmo quando o fiel comunga só o corpo, o sangue está presente na carne. Ele vai dizer: passarei no Egito e ferirei todos os primogênitos. Quem estiver marcado com sangue do Cordeiro, o anjo passará adiante e não ferirás. Esta a promessa de Deus para nós. Estarmos untados, estarmos ungidos com o sangue do Cordeiro. Aqueles que recebem esta unção com o sangue do Cordeiro têm dificuldades, têm situações difíceis, mas o inimigo não poderá destruir a sua casa, a sua família, a sua vida, porque tem a unção de Deus. Então Jesus é o primogênito de Deus que foi imolado por nós. Por isso, quem come o corpo de Cristo e bebe o seu sangue não será ferido pelo anjo exterminador, pelo inimigo. Ele vai dizer, como já havia colocado no começo dessa reflexão, que esta seria uma instituição, uma festa perpétua. Por isso todos nós celebramos todos os anos a Páscoa, renovando o nosso compromisso diante de Deus, fato que ocorre no Sábado Santo, quando renovamos ou quando renovaremos as nossas promessas batismais. Então, no momento da celebração eucarística no Sábado Santo, todos nós somos chamados a renovar as nossas promessas batismais, procurando assim viver essa instituição pascal que nos lembra que no batismo nós fomos libertos da escravidão do pecado e ganhamos uma nova vida em Jesus Cristo. Será que estamos nos preparando com estes ritos para nos aproximarmos da Eucaristia?
Na hora em que o padre está consagrando a Eucaristia, devemos parar tudo. Nós percebemos que durante a consagração, e eu até falo isso porque hoje é o dia da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, a reverência, a adoração que devemos ter neste momento. Então, nada deve desviar a nossa atenção desse momento tão sublime, porque muitas vezes, é um bêbado que entra e começa a falar, uma criança que chora, uma criança que brinca graciosamente no corredor da igreja, ou os nossos pensamentos vão tirar a nossa atenção. Quando estamos com o coração em Deus, tudo isso pode acontecer e acontece, isso é natural, mas nós não podemos desviar o nosso foco, o nosso pensamento, o nosso coração desse momento tão sublime da consagração, da transubstanciação do pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Porque São Paulo fala aos Coríntios uma palavra muito dura, que aquele que come e bebe o sangue de Cristo sem saber ou estar preparado para comungá-lo, pode estar comungando a sua própria condenação. Lembremos disso e preparemos-nos cada vez melhor para podermos nos aproximarmos da Eucaristia. Mas esta preparação só é possível se vivemos o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. A humildade de um Deus tão grande que se fez pequeno em um pedaço de pão e em um pouco de vinho. Deus abaixa-se para erguer o ser humano, para erguer a humanidade que outrora havia caído por desobedecer a Deus e ouvir a voz da serpente. Nós sabemos que na Bíblia temos 4 evangelhos. Os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas narram pormenorizadamente a instituição da Eucaristia. Aquilo que nós ouvimos na segunda leitura, que São Paulo coloca, que ao cair da tarde na quinta-feira, o Senhor pegou o pão, reunido com seus discípulos, e disse: este é meu corpo, tomai e comei todos vós. E depois no final ele diz: fazei isto em memória de mim. Então no primeiro momento ele consagra o pão e dá para os discípulos como seu corpo. E no segundo momento, quando ele diz: fazei isto em memória de mim, ele ordena os apóstolos como sacerdotes para que eles pudessem perpetuar esse gesto no meio do povo de Deus. No final da ceia vai dizer que ele pegou também um cálice, disse: tomai e bebei todos vós, isto é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ordenação dos apóstolos, que depois foram ordenando os outros, e nós temos o sacerdote ou sacerdócio, único capaz de consagrar a Eucaristia para o alimento do povo de Deus. Aí nós temos, e é o evangelho que nós refletimos hoje, o evangelho de São João, que nós ouvimos na Santa Missa de hoje. E interessante que esse evangelho, diferentemente do evangelho de São Mateus,
de São Marcos e de São Lucas não narra a instituição da Eucaristia como nós acabamos de ouvir com a consagração do pão e do vinho. Embora nós tenhamos em São João todo o capítulo 6 falando do pão da vida, da Eucaristia, embora nós temos em São João dos capítulos 13 a 17 falando da instituição do sacerdócio, a oração sacerdotal, ele não fala, pormenorizado dessa instituição. Por que que ele não fala? Muitos teólogos achavam que ele havia esquecido de narrar a instituição da Eucaristia. Mas, na verdade, a narração do lava-pés, esse gesto que nós vamos vivê-lo nesta quinta-feira santa, exatamente é a narração de São João da Eucaristia. Quando se lava os pés de uma criança, não existe nenhum preconceito. Pelo contrário, ela até brinca quando vamos lavar os pés de uma criança, porque na inocência dela torna-se uma brincadeira. Mas quando se vai lavar o pé de um adulto, o orgulho cria um preconceito, uma barreira. Não, Senhor, tu não lavarás os meus pés. Ou seja, temos que ver a humildade da criança para podermos participar da Eucaristia. Nós olhamos para uma criança na sua humildade, na sua inocência, e temos que querer para nós, termos em nós essa mesma humildade, essa mesma inocência, para podermos receber a Eucaristia. Então, Jesus diz para São Pedro, no momento que Pedro quer recusar que Jesus lave os seus pés, ele vai dizer: em verdade vos digo, se não vos tornarem como uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Ou quer dizer, se não lavares os teus pés, não terás parte comigo. Jesus deixa-se imolar como um cordeiro, entregando a sua vida com humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Portanto, para nós, em São João, a narração da instituição da Eucaristia é o lava-pés. Não existe comunhão maior, não existe o comungar de maneira mais profunda do que estarmos em comunhão com o nosso irmão, ajudando ele em suas necessidades, para que ele possa experimentar em sua vida a alegria de um irmão que se abaixa até ele para ajudá-lo em suas necessidades. Assim como foi o exemplo de Cristo, que se rebaixou até nós, se colocou de joelho para lavar os nossos pés e nos dar uma nova condição de vida. Que Deus abençoe a todos nós nesse tríduo pascal, nessa quinta-feira santa, possamos sempre nos nossos corações proclamar a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz celebração do tríduo pascal para todos.